e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros. Eu sou o Luca Vendramel, meus amigos me chamam de Yoda. Eu estou aqui com o Senhor Genérico e com um convidado. Estamos aqui com o Ricardo, ou Rick, como ele se chama no Discord. É isso aí. Ok. Ele é um especialista nos Eldar, que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre os Eldari e todas as outras facções dos Eldar, exceto pelos Dark Eldar, os Drukhari. Esse vai ter um episódio especial. Então não era Dark Souls. Pera aí, então deixa eu guardar. Porra. Falaram que era porque a história era que nem Dark Souls, eu já fui direto no... Pera. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre eles, né? E o Zaki, infelizmente, não tá aqui com a gente hoje, o Ferovski também não. Eles tiveram compromissos, então a gente trouxe um convidado para falar sobre esse assunto que a gente acha que pode ser muito mais bem explicado com alguém que sabe bastante. E esse cara sabe bastante. Nada, só um mero entusiasta, Ok. Eu gostaria de abrir esse episódio com uma frase, e daí eu já vou direto dar pro Ricardo falar sobre a origem dos Eldar. Para o antigo Eldari, a vida era um ciclo de nascimento, a satisfação do desejo e uma morte confortável, segurando o conhecimento de que a alma viveria novamente. O nascimento de seu inimigo, o deus sombrio Slaanesh, quebrou esse ciclo para sempre. Agora, estes outrora grandes viajantes das estrelas se encolhem nas sombras, com muito medo de seus próprios desejos para abraçar todo o espectro das sensações. É um destino que eles merecem com justiça. Na verdade, não há como escapar da condenação que trouxeram para si mesmos. Não desse lado da realidade. O destino é uma amante cruel e não deve ser cortejada levianamente. Ahriman, arquifeiticeiro dos 1000 filhos, ou Thousand Sons. Ok, vamos lá, Ricardo. Fale pra nós sobre a origem dos Eldar com o grande chupão dos Slaanesh. Então, né? A gente começar por Slaanesh, a gente pega só o finalzinho, né? Os últimos milênios do Império. Mas a história deles, ela data de, pelo menos, seguramente, mais de 65 milhões de anos atrás, né? Então... porque esse foi mais ou menos o tempo em que os Necrons foram hibernar, né, forçadamente. Então, para isso acontecer, teve que ter uma guerra antes, né, que isso já foi o resultado da derrota deles em guerra. O momento inicial deles, isso já abordo logo de início, por conta do que a gente entende por War in Heaven, né? Existiram várias War in Heavens. As guerras no céu, né? Isso, existiram várias War in Heavens. As mais famosas são duas. A War in Heaven que a GW faz menção com frequência é a dos Necron Tyr e depois dos Necron, né, com o apoio dos Khitan contra os Old Ones. Essa é a mais famosa. Mas uma outra, e até aqui os Eldars são meio autocentrados, né? Então eles nem estão aí para falar sobre eles têm um ego gigantesco, não é mesmo? Eles são tipo capaz. As crianças snobs da galáxia. Isso, exato. Fazer o quê, né? Bem, talvez seja possível entender como que eles chegaram a essa soberba, né? Através da história deles. Porque assim, eles entendem a War in Heaven como uma guerra civil entre eles. Eles não entendem como uma guerra contra os Necrons. Né? Os Necrons, eles foram uma raça que se desenvolveu a partir de um sistema que era, vamos dizer assim, flagelado por um sol que emitia uma radiação excessiva, né? Então eles foram danificados geneticamente, quando eles conseguiram efetivamente sair desse sistema, eles já estavam
seu DNA corrompido, vamos dizer assim. Eles não havia o que fazer a respeito deles. Mas mesmo assim eles conseguiram feitos impressionantes. Eles colonizaram a maior parte da galáxia, mesmo nas suas estases scripts, né? Eles viajavam meio que como se fosse em câmaras criogênicas, né? Então, assim, sobre os Elders, a princípio, a gente pode falar a respeito deles de maneira cronológica e envolvendo um pouco de mitologia. Né? Eles não têm eles não descrevem a história deles de uma maneira linear, como a história da humanidade. Eles preferem colocar através de fábulas. Isso diz muito a respeito da cultura deles, né? Como civilização, os Elders, até mesmo por esse texto que você acabou de ler pra gente, eles entendem a vida como um ciclo, a história deles como um ciclo, entende? E um ciclo de reencarnação, né? Então, tudo tem um começo, um meio, um fim e de novo um começo. Eles não, então logo as datas, tudo, a passagem dos dias, tudo para eles é feita com base em ciclos, ok? E inclusive a história deles. Então ela não é de uma maneira, digamos assim, linear. Então as estações, até a própria natureza tem um valor quase que sagrado para eles por conta disso, né? Hoje em dia, né, na nossa história, esse é um dos modos de você interpretar a visão de tempo e espaço na cultura japonesa, por exemplo, da onde eles tiram influências profundas. Os Elders são inspirados na cultura japonesa e no Egito Antigo. Então, eles trouxeram essas características pro 40K ao desenvolvê-los. Nossa, GW parece que só conhece 2 tipos de cultura. É impressionante. Já tem o Necron, que são egípcios, daí tem os Eldar, que também são egípcios, tem os Tau, que são japoneses, daí tem os Eldar, que também são japoneses. E o pessoal novo da GW foi para exatamente 2 lugares na vida inteira. Ah, é aquilo. Olha, os tipo... Elders, eu não sei dizer de onde veio a inspiração pros Tau, exceto Gundam, mas... eu concordo com isso. Inclusive, a gente no grupo do podcast, a gente tava outro dia discutindo quem que vencia, um Titã Imperator ou um Battlesuit Tau. E foi um debate bem engraçado que a gente teve. Porque é aquilo, a gente meio que chegou no ponto que... Então, os Gundam não são nada mais, nada menos do que os titãs dos Tau. Porque em questão de tamanho, é do tipo, são os maiores mechas que eles poderiam ter, né? Então, eu como fã da franquia, a gente ficou quase 1h30 só analisando diferentes robôs e diferentes universos de Gundam pra tentar saber onde encaixa. Então, né? Pode ser, mas assim, eu tenho certeza que pelo menos os Elders foram porque eles foram concebidos, o aspecto artístico dele, né? Sim. Foi concebido numa viagem pelo Nilo de um designer da GW. Então, tipo... ele não pegou pouco, ele pegou muito. Talvez a questão dos Elder e dos Tau seja uma coisa meio que assim, enquanto que a inspiração para os Elder seja algo mais religiosa e filosófica da cultura japonesa, os Tau, eles são muito mais baseados nas produções culturais vindas do Japão. Principalmente produções icônicas, como Gundam, Getter Robo, etc. Sim. Então, dá pra talvez fazer essa divisão, não sei. A gente não tava falando do Titã Imperator versus o Battlesuit Tau, eu tava falando do Titã Imperator versus um Gundam. Versus um Gundam. Eu misturei as coisas. Eu teria muita dó do Gundam. Varia. Dependendo do universo, dá um pau. Varia. Jesus. Então, beleza. Mas voltando pro Zelda. Voltando. Bem, então é o seguinte, por conta disso, a história deles ela não é o que aconteceu antes, foi primeiro a Terra, no caso do Age of Terror, né, que é no 40K, na história humana, né, eles primeiro desenvolveram até os primeiros 10 milênios, tomaram o sistema solar inteiro, e aí a partir daí eles começaram a pensar como que a gente coloniza os próximos... Não, no
Na visão Elder não tem isso. Não tem um ABC para você seguir. Logo você tem que fazer um pequeno trabalho de investigação, né? Então o que eu inclusive recomendo para os demais, se eles quiserem não apenas conferir, mas chegar talvez a uma outra conclusão, ler a abertura, né, do livro Path of the Warrior, né? Cada abertura de capítulo tem um trecho meio que mitológico. Mas por conta da mitologia, isso é uma coisa que, enfim, todo mito, ele contém uma verdade. Era a forma como os antigos passavam, na nossa história, né, eles passavam um alto grau de conhecimento para a próxima geração, sem ter que extrair minúcias, né? E aí eles chegavam para o xamã, para o clérigo, para quem quer que fosse, né? E eles falavam qual que era a forma correta de se interpretar. Perfeito? Então os Elders fazem esse tipo de coisa. Então, tipo, os mitos deles não são só histórias da carochinha. São formas deles falarem o que aconteceu de verdade. O problema é que muitas vezes o xamã foi morto e ele não passou para alguém antes. A verdade, entende? Então você fica com lapsos, com buracos no conhecimento e é feito isso até para eles explorarem novos livros, né? Como que eles recuperam essa fonte de informação, esse conhecimento, né? Então, pois não. Essa é uma questão, inclusive, que, assim, lógico, são situações diferentes, mas essa questão de tradições orais sendo passadas de geração em geração e com isso informações se perdendo, devido à questão do tempo, perda de documentos e tudo mais, é um problema que afeta culturas, assim, reais, sabe? Sim. Então, esse exemplo, no caso da questão do Zelda, é exemplo de uma coisa que a gente já até, não a gente, nós no caso, mas a humanidade teve que lidar em algumas ocasiões, que foi o fato que por várias tradições e histórias serem passadas apenas no tete-a-tete, apenas na conversa, se perdem em partes importantes da história de uma civilização. Sim. E com os Elders... Os próprios Elder não sabem da história deles? Então, eles sabem, parcialmente eles sabem. E em grande medida, um esforço... Depende da história. Se for a história se for até esse momento, né, do nascimento do inimigo deles, eles sabem. Tipo, isso é um conhecimento, vamos dizer assim, comum. Porque eles sentem a presença espiritual, né, de serem caçados. Especialmente se eles se afastam da Spirit Stone, né, que vai guardando uma porção do espírito deles, certo? Ao longo da vida deles. Né? Então, impede que eles vão para Slaanesh, né? Isso, que aí, né, sim, no momento da passagem no momento que eles morrem, a alma deles é retida na Spirit Stone. Então assim, eles, justamente por eles terem essa, caramba, meu, o que tá acontecendo comigo, sabe? Por que eu me sinto desse modo, né? Sendo quase que desejado por uma força oculta no Immaterium, né? Na Warp. Então eles cultivam um pouco de curiosidade. Para saber quem que tá querendo me comer vivo. E aí eles aprendem um pouco mais de história, mas desse período. Isso se preservou mais, né? Até porque... Nossa, bicho, imagina ter que explicar isso pra sua criança. Ô pai, eu estou me sentindo um pouco estranho. Eu não entendo. Ah, filho, relaxa. É só um deus multidimensional que quer matar todos nós e nos torturar por toda a eternidade. Você vai ficar... E isso é muito interessante, porque, como é que eu posso dizer? Eles sentem as coisas num grau mais elevado que os humanos. Essa é uma das razões pelas quais Slaanesh prefere a alma deles a de um humano, entende? Porque ele pode extrair mais dor deles, né? Isso, além dele ser capaz de experimentar algo numa proporção maior, uma potência maior, ele vive 1.500, 2.000, 3.000. Se o Elder em questão ele seguir o caminho do Seer e afinar essa tecnologia espiritual que é a alma deles, o modo como eles veem a alma deles, ele consegue viver até 5.000 anos. Então você imagina ele extrair essas sensações por milênios, o quanto que isso, quando ele morre, não é, vamos dizer assim, um petisco delicioso para Slaanesh. Então isso atrai muito essa entidade. Ela prefere eles por conta disso, né? Não é apenas porque ela nasceu nas circunstâncias em que foi a queda, mas
Mas, enfim, então assim, a gente tem justamente por eles terem essa dificuldade, né, de experimentar as emoções na sua inteireza, né, ou melhor, dificuldade zero, mas eles são muito abalados por essas fontes de experiência, eles desenvolveram métodos, mecanismos de serem confrontados com elas. Então, vai explicar para a criancinha? Eles criam fábulas em cima de fábulas, entende? Sim. Vou passar uma verdade, vou ensinar um valor, vou não sei o que. Eles sempre mistificam a coisa, né? Então, tipo, aí já fica a dica, né? Pro cara que gosta de ver o tiro, porrada e bomba das histórias do Space Marine, ele pode achar as novels dos Elders meio paradas, né? Por conta disso, porque sempre tem uma preparação, né? Eles experimentam também o tempo de uma maneira diferente em relação aos humanos, né? Então e eles falam que a linguagem Elder também ela é feita para conseguir ter 2 ou 3 significados em cada frase. Então mito ele é uma história, ele é uma alegoria moral e ele é, de algum modo, uma verdade profunda, né, sagrada sobre o universo. Tem essas 3 facetas, né? Então... Só fazer uma vírgula rapidinho aqui. Você mencionou que pra quem não se interessa muito, pra quem tá procurando tiro, porrada e bomba, tem muito mais o trabalho de construção, mas eu vejo de uma forma positiva, como a gente até conversou antes. Pra quem não quer tiro, porrada e bomba, pode ser uma experiência bem interessante de leitura, né? Parece que os livros dos Elder, parece que eles são um prato cheio pra quem tem essa preferência. Sim, porque assim, lógico, estamos tratando de um universo que tem literalmente War no nome. Mas é interessante saber que essas diferentes culturas, quando a passagem dessas culturas para texto, elas resultam em diferentes experiências de leitura, né? Que podem dar novas perspectivas para quem tá conhecendo o universo, que é do tipo, não é só cara vestido armadura com ombro de privada dando tiro nos outros, tem mais coisa. Ombro de privada é foda. Mas então, os Elder, eles foram feitos pelos Old Ones? Eles foram criados, ou que nem os Orcs foram? Como quando eles ainda eram Crocs? Então, sobre isso tem 2 interpretações. A primeira é que sim, eles foram, né? Enfim, geneticamente elaborados pelos Old Ones para servir um propósito específico, que é o de guerra, né? Sim. E tem aqui, eu particularmente acredito que não. Eles já existiam, talvez como uma raça primitiva, vamos dizer assim. Não muito elaborada, né? E através da necessidade eles foram forçados a se desenvolverem, né? Foram forçados a se desenvolverem por meio da tecnologia espiritual dos Old One. Entendo. Porque eu li que os Elder eles foram usados para... Eu li outra vez que os Elder foram criados pelos Old One para servir como o oposto dos Crocs, né? Eu li que eles foram feitos para servirem como os inteligentes, as armas inteligentes, ao invés dos Crocs, que eram feitos para ser só força bruta. Isso é uma coisa... É porque assim, a gente teria que fazer um pequeno parênteses para falar sobre a War in Heaven, né? E os problemas que a War in Heaven trouxe pros Old Ones, né? Eu posso fazer o parênteses? Aí eu explico, claro, e aí eu contextualizo isso, né? Porque foi o seguinte, os Necrons, a gente não precisa ficar com pena deles, não, né? Eles tinham câncer. Não. Definitivamente não. Pena em 40k é uma coisa muito relativa, né? Tipo... Não. Porque de fato, eles nasceram num planeta que tinha um sistema solar cagado, né? Vou resumir bem, né? Pra gente não se delongar muito e sem muito
floreio, né? Mas eles nasceram num sistema solar que tinha um Sol, vamos dizer assim, com uma anomalia muito forte, emitindo radiação pra caramba, e eles pegavam câncer e morriam, né? Numa idade muito tenra, muito jovem. Tipo, eles começavam... Tem algumas descrições de memórias, né, por aí, no Fluff, falando, eles tinham tumores, eles tinham, sabe? Tipo, eles tinham uma taxa, uma expectativa de vida muito baixa. Então eles passaram a cultuar a morte. Natural. Era a coisa mais comum do dia a dia deles, correto? Sim, sim. E com isso, eles começaram a desenvolver uma postura de vida que além de cultuar a morte como um fenômeno, eles falaram, bem, com o tempo, a ciência deles avançou, eles perceberam que na realidade era o Sol que estava matando eles. Então isso meio que motivou eles a virarem uma civilização interestelar rápido demais. Mas a partir do momento que eles começaram a colonizar outros sistemas estelares, eles não tinham viagens. Uma coisa a ser dita no 40K é que viagem mais rápida que a luz não é fácil. Nem todo mundo tem, é raríssimo e quase sempre passa pela Warp. Então, dito isso, eles não tinham uma tecnologia, então eles entravam em sarcófagos e chamados Stasis Crypts, e aí eles conseguiam colonizar a galáxia, né, vamos dizer assim. E eles foram colonizando vários sistemas estelares, e aumentando a projeção deles sobre a galáxia. Pode parecer que, vai demorar muito. Tudo bem, demore muito. Não sabemos há quanto tempo isso levou, mas chegou num determinado momento em que é dito, um livro que me foge a memória agora o nome, que eles chegaram a colonizar a maioria da galáxia, a maior parte da galáxia. Se isso é 70% ou 50% mais um, não interessa, mas para uma raça que viaja nesses moldes, ter feito isso é um feito. É uma marca enorme, né? É um feito. E quem estava nessa galáxia também? Só observando. Só ali observando. Os Old Ones, que não tem esse padrão agressivo frente a outras culturas. Os Necrons, por sua vez, eles dominavam as outras culturas. Eles não estavam nem aí. Entende? Era uma raça que tinha escravos, né? Que tinha servos, tem um regime de casta extremamente fechado e severo. Os Necrons, eles não pegaram os cidadãos e levaram eles à força pra fazer a transferência. Não, isso é muito antes. Isso que eu tô narrando, é muito antes disso. Mas muito antes disso. Sim, claro. Quando eles ainda eram os Necrontyr. Isso, quando eram os Necrontyrs. Isso, perfeito. Então, os Necrontyrs... Mas digo, isso já deve dizer alguma coisa sobre a tirania natural deles. Sim. Mesmo antes da biotransferência. Porque é aquela coisa, né? Quando você tem uma necessidade urgente, você vai morrer daqui 30 anos, você vai morrer daqui 20, sabe? E isso força você a ter um governo mais despótico, né? Mais tirânico. Sim. Porra, tem que resolver. Tanto é que é só ver aí, meu. Se a gente tiver uma guerra, o que acontece? Baixa na hora estado de sítio. A gente perde vários direitos civis, não querem nem saber o que você tá pensando, sabe? Então, tipo, muda a configuração. E pros Necrons, porra, mudou muito antes. E aí, o problema que rolou foi que... O problema que rolou com os Necrons foi que, assim, quando eles saíram do sistema solar, eles falaram, pô, resolvemos, saímos daquela merda daquele sistema. Tipo, não vamos mais morrer de câncer. Não, já tinha infelizmente, o DNA deles já tinha sido corrompido, vamos dizer assim, e virou tipo um fator endógeno, né? Eles iam nascer e iam ter aquela merda independente de onde eles fossem continuar a sua reprodução, sabe? Então isso deixou eles uma civilização, uma raça bem amarga. Paralelo a isso, tem uma coisa que, assim, o tempo de vida deles é curto. Sim. Logo, cada um dos nobres deles queria conquistar algo num espaço muito curto de tempo. E isso fez com que a civilização deles se desenvolvesse de uma maneira muito conspiratória. Entende? Repleta de intriga. Então eles tinham um grau de desunião muito forte, muito forte. Então eles travavam guerras entre eles.
muitas guerras entre eles. Inclusive, foi nesse período, quando eles se expandiram o suficiente pela galáxia, que chegou num momento em que várias dinastias, com os seus Faerons, né, falaram, a gente não precisa respeitar os Triarcas. Os Triarcas são os três Faerons mais fodas, né? Não precisa mais respeitar esses caras, dane-se pra esses caras. E aí o que acontecia? Eles entravam numa guerra civil. Inclusive, é engraçado que durante as guerras civis tem um Necron. É um parênteses longo. Droga, eu me peguei falando sobre eles, não, enfim. Mas o parênteses vai valer a pena. Um dos Necrons... Já tá valendo, já. Ele teve um problema quando ele foi acordar e ele ficou com um defeito mental. Então defeito mental é ótimo, um defeito de circuito. e ele pensa que ele ainda está nessas guerras civis, quando ele ainda era feito de carne. Ah, sim, a gente vai falar sobre ele no episódio dos Necrons. Então beleza. Eu mal posso esperar pra falar sobre ele. Esse cara é muito icônico. Ele é engraçado, vale a pena. Qualquer coisa que saia desse cara vale a pena. Mas enfim. Ele é muito engraçado, bicho. Então eu vou resumir um pouco mais sobre isso, pra não dar spoiler aí. Mas, então assim, eles entraram em guerras civis, eles tinham esse grau de desunião absurdo, e chegou num momento em que eles conheceram a civilização dos Olduanos, né? E eles viram o domínio que os Olduanos tinham sobre a matéria orgânica. E eles chegaram com uma proposta. Numa tentativa de unificar a raça Necrontyr, que tinha essa característica de ser, né, cheia das intrigas, cheia das corrupções bizantinas, cheia das conspirações bizantinas, eles chegaram a falar, então, o que vocês acham de nos passar a tecnologia para a gente conseguir estender a nossa vida? Os Olduanos falaram, não. Vocês se matam. Vocês se matam e matam tudo que diz não pra vocês. Por que eu vou passar a tecnologia que vai expandir uma raça miserável que nem a de vocês por mais 1000 anos, 2000 anos? Nem a pau. Então, com base nisso, né, eu até tenho minhas dúvidas se os Triarcas eles já não esperavam por essa resposta. Por quê? Porque eles falaram, bem, se eles me derem, eu vou ter um motivo para unir todas as dinastias, as dinastias que são contra a minha, né, debaixo da minha asa. Você quer viver mais? Só se você dobrar o joelho. Se eles disserem não, eu provoco uma guerra, que foi o que aconteceu. E aí eu falo, gente, o que está em jogo aqui é a nossa vida estendida. E aí todo mundo dobra o joelho de novo. Então acho que foi um blefe, sabe? Mas muito bem feito, que independente da resposta serviria aos Triarcas, assim, de igual modo. E com base nisso eles fizeram a guerra. E eles emitiram uma mensagem para todos os mundos, né, das dinastias. Eles tinham um outro nome, não era Tomb World, acho que era, enfim, que tinha um outro nome. E eles emitiram uma mensagem falando: se vocês nos ajudarem, nós perdoamos. Eles emitiram uma anistia geral. Nós perdoamos as suas ofensas cometidas contra os Triarcas. E todos fizeram, porque o que estava em jogo era basicamente morrer daqui 5 anos ou daqui 1000 anos, sabe? Ou daqui sei lá quantos anos, né? Independia, certo? É aquilo, se fosse de 5 para 10 já era incentivo suficiente pro pessoal topar, né? Pô, que isso? Gente, doença terminal ou cura de doença terminal. Qualquer um, nossa senhora, bota a mão no fogo. Enfim, então eles toparam. E essa guerra foi feita. Mesmo com a união de todas as dinastias debaixo dos Triarcas, um grau de unificação que não aconteceu, se duvidar, nunca na história deles. Eles perderam a guerra, mas perderam a guerra de lavada. Os Olduanos não precisaram fazer nada. Tipo, não precisaram criar outras raças. Raça alguma para ajudar. Por isso que eu fiz a ponte com o seu ponto. Dos Orcs, dos Elders. Quem criou quem? Sabe esse negócio? Eles não precisaram fazer nada. Porém, nesse momento, é descrito em uma passagem dos Elders, que eles falam que os Elders
ajudaram os Old Ones junto dos seus aliados Elders. Veja a diferença. Eles não falam junto das suas criaturas, das suas criações, eles falam junto dos seus aliados Elders, derrotaram os Necrontyr. Entende? Então, tipo, era uma referência que é uma referência de igualdade. Claro que não é de igualdade, claro que os Old Ones, tipo, se olhasse torto pro Elder, o Elder morria, mas, tipo, não é isso. Eles viam mais ou menos no mesmo nível. Eram aliados. Então, mas tudo bem que seu aliado é uma criança de 6 anos, mas, pô, é seu aliado. Tá bom? Importante é a camaradagem. Assim. É a camaradagem, ele tá ali pela parceria. Isso, kids, fist bump. Então, é isso. Chega os Old Ones, né? How do you do, fellow kids? Skate nas costas. Tipo, como é que eu posso dizer? É como se fosse, vamos pra guerra. Quem que tá no seu cavalo? É o Pippin, é o Merry, tá ligado? É isso, tá ligado? Você tem a minha feitiçaria? Então, tipo assim... Então, Legolas. Sim, tipo, essa galerinha... Eles eram os hobbits da War in Heaven, né? Desse primeiro momento de guerra dos... Eu vou chamar Primeira Guerra Mundial, tá bom? A primeira War in Heaven contra os Necrons, os Old Ones estavam com os aliados Elders, mas eles que carregaram o grosso, ok? Do trabalho. E eles derrotaram os Necrons. Independente. Detalhe, não tenham pena, não achem que foi humilhação, mas foi. Mas os Necrons, eles tinham armamentos fenomenais, absurdos. Tem descrições desse tipo de coisa. Eles literalmente explodiam sóis por meio de tecnologia. Então, tipo, acabou com o sistema estelar. Então assim, eles eram absurdamente fantásticos nesse nível, né, de tecnologia militar. Porém, os Old Ones tinham o domínio da Webway, uma tecnologia à parte que é literalmente uma subdimensão, vamos dizer assim, uma dimensão artificial criada entre duas realidades, entre o Materion e o Materion, ok? E essa dimensão artificial, ela foi estabelecida para fazer conexões entre pontos da galáxia reais do Materion, de modo que o tempo não passa dentro da Webway. Entende? Então a noção que você tem quando a pessoa sabe utilizar a Webway, os Elders no 40K não sabem utilizar a Webway, eles sabem utilizar muito pouco do potencial verdadeiro dela, é a de que em meros segundos você está num determinado ponto da galáxia, você entra na Webway em meros segundos. A forma de viagem antes do Magnus chegar e arruinar tudo que ele queria fazer, né? Ele queria fazer a humanidade usar o Webway para viajar, né? O Imperador, sim, ele tinha essa pretensão. Não tem mais, ainda bem. Enfim, isso... Então, eles utilizaram a Webway contra os Necrons e contra os Necrontyr. É bom frisar, né, a palavra pros Elders. Com frequência eles falam Necrontyr. Eles não ficam falando, ameaça dos Necrons. Não, porque eles se lembram dessa época. E eles se referem aos Necrons como Necrontyr. Entende? Então, tem uma diferença tênue aí, né? Necron e Necrontyr. Necrontyr é eles orgânicos, né? Como era a sensação deles orgânicos. O Necron já é depois da biotransferência. Mas para um Elder, ele sempre vai se referir ao Necron como Necrontyr. Porque eles têm essa preciosidade com linguística. Mas enfim, o ponto é que eles derrotaram os Necrons. Os Necrons, eles se estouraram, né, pela galáxia. E eles conseguiram, a guerra levou eles a ficarem isolados apenas nos mundos mais distantes, ou seja, desfez aquele império, aquela presença. Só que o Império Necron, de novo, ele nunca foi unificado. Não é a mesma coisa que falar que é da galáxia da humanidade, você entende? Sim. Eles viviam esse período de guerra, eles só tiveram um momento de união quando eles declararam guerra contra os Old Ones. Beleza. Dito isso, eles foram escorraçados pelos limites da galáxia. E lá teve a segunda crise, né, dos Triarcas. Teve uma segunda crise, e nessa crise
O que rolou foi o seguinte: os triarcas insistiam que a guerra era necessária. As outras dinastias Necrons falavam: não, pelo amor de Deus, para com essa bosta, a gente tá morrendo, tá? Chega. Chega. E aí os triarcas falavam: não chega, isso é necessário, e etc. E aí o que acontece? As dinastias discordantes declararam guerra, e não foram poucas, foram muitas. E isso levou à segunda guerra de secessão dos Necrons. Os Necrons tiveram 2 guerras de secessão, né? Antes da declaração de guerra contra os Duans e depois, quando eles estavam fraturados e tipo falando e se acusando, né? O culpado é você, eles fizeram a segunda. E no meio disso tudo é quando surgem os Ingir. Os Ingir é o nome Elder que é dado para os Old Ones. Perdão, para os Old Ones não, para os Khitans, ok? Os Catan. Isso. Os Khitans, ou Star Gods, né? Como é a tradução, eles são chamados de Ingir pelos Elders. Nesse momento, os Ingir chegam e oferecem aos Necrons uma união. Vamos dizer assim, oferece uma união política, que era o que eles desesperadamente estavam querendo, através de um acordo e de brinde, o presente da vida eterna, que eles tanto queriam, ok? Então, novamente, eles emitem isso, as guerras de secessões são pacificadas, novamente, né, nosso querido Nemesor aí fazendo o seu trabalho, e aí eles passam pelo processo de biotransferência, pagam um preço terrível e voltam a fazer guerra contra os Odoans. É dito que os Ingir odiavam os Odoans há muito tempo atrás. Então, provavelmente, essa foi uma guerra que não é documentada. Ela só é de leve mencionada, entende? E eles eram inimigos de longa data. Então, eles viram a situação, viram que os Necrons tinham o potencial bélico. Eles só falaram, eles só precisam viver para sempre. para conseguir lidar contra os Odoans. Os Odoans mexem com a matéria orgânica, ou seja, imagina, o cara já tem um DNA cagado, você só chuta ele da ladeira, tá ligado? Se você é um mestre geneticista, se você inventar você dá uma tossida nele, acabou. Acabou com o cara, velho. Você acabou com o cara, você faz bomba biológica e solta num planeta com gente que tem DNA cagado. Pô, para, Aquele velho. meme lá das crianças de família anti-vacina, né? Você que ele faz bullying com você só espirra na cara dele e ele morre. Não, você vai jogar uma bomba biológica, não. Você faz o seguinte, espalha a gripe comum, tá ligado? Lá, matou é tipo isso, tipo assim, os Odoans, você para pra pensar, os Odoans, mestre da tecnologia orgânica, contra um cara que tem defeito de fábrica orgânico, cara, você nem precisou dar problema pra ele já trouxe, só precisa empurrar ele. Então realmente estava uma covardia. Aí quando eles trocam o orgânico pela necrodermis dos Necrons, e a figura inverte. Necrodermis era um corpo de carne ou era um corpo mecânico? Não, é o metal, esse metal, é o living metal, né? Então era o corpo de metal deles, robô. Isso, exatamente. Então quando chega nisso, sabe, eles começam a ter uma vantagem sensível contra os Odoans. Mais do que isso, um dos Khitans, ou Ingir, né? Ele chega e fala: a gente sabe como você perdeu a guerra passada, e eu vou te dar a dica de como vencer. Eu vou ajudar vocês a invadir a Webway, e eu vou ajudar vocês a criarem um sistema de viagem tão rápida quanto a deles, e eles criam os Dolmen Gates. Então, tipo, os Necrons começam a realmente botar pra quebrar a cara dos Old Ones junto dessas entidades, desses seres, né? Dos Star Gods, né? Então, junto dos Khitan, não tinha pra ninguém. Os Old Ones começaram a tomar um couro violento. Aí entra a parte da engenharia genética de guerra deles. Eles olharam pras raças, porque, tipo assim, nesse momento, olha, os Necrons antes já eram, tipo, meio que tiranos, ok? Ok, vamos. A partir do momento que eles
viram, tipo, o Exterminador do Futuro? Olha, a palavra-chave tá na primeira parte do nome. Entendeu? Eles começaram a exterminar todo mundo, todo mundo. E mais do que isso, eles começaram a pegar as populações nativas de cada sistema e meio que oferecê-las por meio do processo não só biotransferência da impressão que eles vão se transformar em Necron. Não. Eles basicamente sacrificavam as pessoas para os Titãs. Ok? E isso estava, além de aumentar a força dos Titãs, dessas entidades meio vampirescas, né, de alma, né, não se confundem com os deuses da Warp, eles são outra coisa, ok? É dito que eles nasceram quando a galáxia nasceu, tipo, esse é o nível de velho que eles são. Então eles são tipo, talvez a primeira forma de vida da galáxia. Isso é interessante. Não a primeira a atingir o nível de viagem interestelar. Esses são os Old Ones, ok? Bem, enfim, dito isso, os Old Ones, eles olharam para os aliados deles da Primeira Guerra. Lá estavam os Eldar. Eles falaram, poxa, a gente precisa ajudar esses caras se eles chegarem aqui, eles vão matar os Eldars. Não vão nem querer saber, sabe? E se eles estão batendo na gente, os Eldars não têm chance. Sabe? Então eles falaram, a gente precisa equipá-los, a gente precisa municiá-los. Então eles nesse momento, eles mexem na genética dos Eldars. Eles upam eles, sabe? Eles potencializam eles. Não só no ponto de vista orgânico, quanto do ponto de vista espiritual. Eles potencializam eles. E os Orcs? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu não sei o que eram os Orcs antes deles mexerem com os Orcs, mas se eles criaram os Orcs ou se eles modificaram, porque isso não tem essa menção de que eles eram aliados dos Old Ones antes, você entendeu? Que nem eu tenho a dos Eldar. E os Orcs, bem, os Orcs não são muito famosos por preservarem a história deles. Então fica esse limbo, infelizmente, com os Orcs. Mas eu acredito que eles foram criados. Quase como o Alien do Prometheus, do filme Prometheus, sabe? Eles foram criados pelos Space Engineers. Sim. Tinha lá os bichinhos vivos lá, meio agressivo na natureza, ele pegou e potencializou. E se você for ver qual que é a característica dos e não só Orc, não só Eldar, eles também foram atrás do Jocaero, eles também foram atrás dos humanos. Aí fica uma coisa meio delicada, né? Porque é dito que os humanos são um projeto falho dos Old Ones. Então a gente não sabe se eles criaram ou se eles tentaram aprimorar uma raça que já existia lá, tipo, sei lá, macacos, não sei, né? Deu errado e eles deixaram quieto, descartaram. Mas isso é brevemente mencionado, né? Num livro que tem o Belisário Skoll. Sim. Pois bem, então assim, nós estávamos com essas raças aprimoradas, mas todas elas receberam updates, atualizações para enfrentar os Necrons. Sim. E o que os Necrons eram? Eles eram criaturas que você matava, eles voltavam. Perfeito? Você matava, eles voltavam e eles conseguiam, vamos dizer assim, se ajustar ao campo de combate de maneira instantânea. Então eles não cometiam os mesmos erros. Entende? Na batalha. E então, se você for juntar, os Old Ones precisavam de uma resposta prática para esse tipo de soldado, enquanto eles iam resolver os problemas com os Titãs. Entendeu? Eles precisavam de soldados e tenentes para vencer a batalha em campo. E aí é onde entram os Orcs e os Eldars, né? Já que você mencionou do braço e do... Tá vendo? Eu cheguei lá. Só tive que dar uma voltinha. Então, os Orcs, eles têm essa característica orgânica muito forte. Pelo modo como eles se reproduzem, né? E nessa época eles não eram nem os Orcs. Os Orcs são uma versão degenerada da versão original, que são os Crocs, né? Então, os Crocs, eles tinham essa capacidade, eles eram capazes até de um raciocínio até mais elaborado, melhor do que o mero Orc. Eram verdadeiros guerreiros, assim, no sentido da palavra, assim, de humilhar, não vou dizer humilhar, de botar em pé de igualdade com o Space Marine na capacidade tática, né, sabe? Então eles se reproduziam de maneira absurdamente rápida,
E tanto é que é dito que quando um orc investe o planeta, você tem que resolver esse problema rapidamente e queimar o lugar, porque senão em menos de algumas gerações, bem menos, questão de meses, você vai ter orcs pelo seu planeta, sabe? Os Terminatos, né? Não. Exterminados é o último grau. Geralmente, isso aí, pelo amor de Deus, o Império tem poucos mundos decentes, né? Se ficar dando exterminados em tudo, ele se lasca completamente. Aí já vai mais pro meme, né? Pouco presta, não vamos simplesmente enfiar dinamite no negócio. Exatamente. Então eles queimam o lugar, né? Mas com Promethean, enfim, eles torram o lugar e isso se for rápido, né? Eles resolveram de maneira rápida. O problema é que quando chega a notícia já lastrou. Mas enfim, voltando, então os orcs tinham essa capacidade de preencher os números, né? E eles tinham essa capacidade de se armar com o que quer que eles encontrassem. Então eles conseguiram dar uma boa batalha para os Necrons em campo. Do outro lado, eles precisavam de alguém para servir como uma espécie de vamos dizer assim, forças táticas, forças especializadas, entende? E se você for ver, até no 40k, se você for jogar com os Elders, eles são isso. Independente da raça que você for jogar, você tem essa noção de que eles fazem muito bem uma coisa e morrem para todas as outras. Sim. Então os Elders, eles foram desenvolvidos com isso em mente. E para isso, o que aconteceu? Eles receberam presentes. E aí tem um momento muito interessante no livro do Path of the Warrior, ó, de novo a mitologia aparecendo, né? Em que os deuses deles, Asurian, Isha, Vol, Lilith, Kurnoz, Morai-Heg, Kane, cada um deles dá um presente nessa mitologia para os Elders. Né? Os deuses vêm e dão presentes. Olha só, então tipo assim, a gente tem momentos em que os deuses na mitologia dos Elders poderiam ser visivelmente tipo seres como os Ondulantes, né? E a gente tem momentos em que os deuses são muito OP, eles fazem coisas assim muito absurdas, e aí a gente vê os deuses mais como a gente enxergaria os deuses da Warp, o Slaanesh, sabe, Nurgle, os deuses do caos, né? Coisas assim que são muito além do algo físico, de tá te dando algo ali agora, sabe? Então, por exemplo, Asurian dá a sabedoria, Isha dá o amor, né? A Val dá o, vamos dizer assim, a engenhosidade, Lilith dá a alegria, né? Kurnoth dá o desejo, mas não o desejo de Slaanesh, né? É um desejo para que eles conhecessem a prosperidade, diferente, não é um desejo sensorial. Morai-Heg dá a presciência, né? Então, e Kane dá a raiva. Só que cada uma dessas palavras, se você como é que eu posso dizer? Você começa a interpretá-la junto de outras coisas no livro, né? Você começa a ver que, isso aqui, na realidade, é outra coisa. Então por exemplo, Isha, né? Isha, ela isso eu vou citar como exemplo só para ilustrar, tá? Mas Isha tem um momento em que ela teme que os Elders vão ser massacrados pelo Kane. Kane o próprio deus deles está matando eles. Eu explico isso depois. Tá matando. Ela chega pro Asurian, que é tipo o rei da corte, né, dos deuses Elder. Fala, intervém, ajuda ali, faz alguma coisa, né? Me deixa ajudar eles, né? Aí o Asurian fala, olha, realmente eu tô temendo que o Kane vai matar todos eles. Eu deixo. Me dá, ele é o deus da sabedoria, né, o Asurian. Me dá uma mecha de cabelo seus. E ela dá a mecha de cabelo dela para ele. Aí ele pega essa mecha e ele amarra essa mecha no fio, né, de cabelo do Eldanesh, para que a Isha conseguisse curar o Eldanesh e todos os descendentes de Eldanesh através desse ato. Só que o capítulo ao qual isso serve de prólogo é o capítulo em que um Elder está ferido no campo de batalha, ele é levado para uma enfermaria e ele passa por um processo regenerativo. E eles estão manipulando o DNA dele. Então, veja,
esse presente do Asuryan com a Isha é muito mais uma ajuda genética do que propriamente o nosso Deus está ajudando, amarrando o filho. Não é algo mitológico, você entende? Só meramente um conto, vou dizer assim. Então os deuses Eldar não são uma entidade que nem, tipo, Croque-Mork, Gork-Mork ou os deuses do caos? Não, Eles não existem. eles no Warp? alguns deuses Eldars são, vamos dizer assim, entidades, né, de uma maneira mais abstrata, e outros são seres que existiram e que foram divinizados. Entendeu? É muito do que hoje se discute na história a respeito de Troia. Alguns personagens de Troia, ou todos, podem ter existido, mas eles foram divinizados. Entende? Sim. Então, inclusive, já que a gente tocou nesse ponto, né? Foi uma conversa do Dan Abnett. Ele gravou para um canal de YouTube, ele falando sobre os deuses, e ele responde várias perguntas. Uma das perguntas é sobre os deuses, e o modo como ele responde é a seguinte: os deuses, você conhece como Nurgle, Khorne, Slanesh, Tzeentch, eles são enormes concentrações de Warp Energy dentro do Immaterium e que incorporam certas personalidades, né? Então, assim, existem deuses dos Eldars que são tipo isso, e outros que não. Existem deuses que provêm do Materium, da realidade. Mortais, muitas vezes, né, que adquiriram poder suficiente para serem considerados como deuses. Esse é o caso do Neoth, né, o imperador da humanidade. Isso aconteceu com ele, ok? Então, essa parte desses dois tipos de deuses, ela é bem explicadinha no livro God Blight, né? Que tem um momento que uma Eldar começa a trocar ideia lá com o Guilliman, né? E aí ela fala, para deixar em plano simples, tem dois tipos de situação. Os Eldars têm uma mistura dos dois. Entendeu? Ok. E os Necrons, chegando a outro ponto, os Necrons eles eles foram pro sono deles por causa dos Eldar, mas os Eldar eles ficaram fortes assim depois da queda dos antigos? Então, isso é exatamente. Então, assim, o que eu ia falar, né, deles terem se especializado tanto, e isso é o desfecho, né? Mas o que você falou é o desfecho da situação, mas o modo como eles levaram a guerra foi, eles receberam esses presentes, esses dons, né, vamos dizer assim. Então o papel dos Eldars, ele tinha essa função tática, né? Eles foram feitos para, vamos dizer assim, operações especiais. Os Old Ones, eles foram morrendo ao longo da guerra contra os Necrons e os Khitans. E eles começaram a cada vez mais não ir para o campo de batalha, mas muito pelo contrário, eles ficavam só como generais, e eles iam falando, você vai lá. Então, tipo, quem, vamos dizer assim, fazia aquela guerra de emboscada, sabe, aquela guerra que eu tava falando, que era de escaramuça, né? Ao longo da galáxia, da primeira batalha que eles tiveram, que foi os Old Ones contra os Necrontyr. Então, os Eldars ficaram encarregados de fazer isso. Entendeu? Os Orcs, eles simplesmente jogavam no planeta e falavam, puta, essa batalha aqui a gente precisa de volume. Eles falavam, manda os Orcs. E aqui, pra dinamitar alvos táticos, eles falavam, não, manda os Eldars. E foi nesse momento que a conversa com os Eldars se estreita mais, né? E os Eldars aprendem a utilizar o Webway, entendeu? Os Eldars aprendem a utilizar poderes psíquicos, ganham domínio dos poderes psíquicos, né? Pois eles vão agir de maneira quase que solitária, sabe? Né? Eles precisam saber a hora que eles têm que voltar, a hora que eles têm que ir, né? Enfim. E mais do que isso, os Eldars, por eles serem esses agentes táticos de campo, eles não podiam ser igual aos Orcs, assim, que morreu, dane-se. Entendeu? O que eles conheciam era de importância vital para os Old Ones. Então eles tinham que reter esse conhecimento. E então os Old Ones, eles mestres não só da tecnologia orgânica, mas da espiritual também, eles costuram
de algum modo, o espírito dos Elders e o processo de reencarnação dos Elders pela Webway. A Webway não é apenas, e isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas a Webway não é apenas um meio de transporte, né, dentro da galáxia. Ela não é só isso. Ela é uma espécie de terminal de almas. Ok? Então, a alma de um Elder, quando ele morre, ela passa pela Webway. Né, no processo. Uma parte dela fica na Webway e a outra parte vai para o Imaterium, né? O problema é que o que existe dentro do Imaterium é a Warp, né? Warp e Imaterium não é sinônimo, tá? A Warp existe dentro do Imaterium, tá? Muito bem. Quando a alma do Elder vai pro Imaterium, Slaanesh vai lá e tenta pegar, entendeu? E quase sempre consegue. Então é um perigo muito grande, né? Mas nessa época não tinha Slaanesh. Então a alma deles ia pra Webway, dava um rolezinho no Imaterium, voltava, e aí ela já era encarnada onde? Num tanque e que já estava gerando vamos dizer assim, o clone do cara que morreu, entendeu? É como se fosse o clone do Imperador Palpatine, sabe? Imagina isso. Oh, meu Deus. Não, pelo amor de Deus. Me faz... O papo tá tão legal, não me faz passar essa dor de novo. A tristeza é grande demais. Não, o problema é como foi feito, né? Porque o clone no Star Wars já tinha essa deixa no universo legado, vamos dizer assim, Star Wars. Mas, enfim, Bicho, a ideia era uma merda no universo Legends e ainda uma merda no canon. Não sei quem que foi o idiota que teve a ideia de trazer isso de volta. J.J. Abrams, esse é o nome do idiota. É tipo a parte mais universalmente detestada do antigo canone. E eles pensaram, isso vai salvar a nossa pele. Pois é. Mas continuando sobre os Elder. Continuando. Então, assim, o que eles fizeram foi arranjar um meio de um ser orgânico conseguir competir com a façanha de reconstrução de um ser inorgânico, que eram os Necrons, entendeu? Então, isso era para competir com quem? Com o General Necron. Porque o General Necron perdia a batalha e falava, caralho, morri de novo. Por causa desse jeito, daquele jeito, não vai ser mais assim na próxima vez. Então, tipo, o que acontecia? Os Necrons se adaptavam rapidamente e na próxima batalha já dava uma sova em quem quer que aparecesse ali na frente deles. Eles precisavam de um general de campo que fizesse a mesma coisa. E eles desenvolveram da maneira biológica deles, esse alguém. Então os Elders, eles servem esse propósito, sabe? E eles não podiam morrer, por isso que eles criaram esse processo de reencarnação. Aí de novo, ciclo de nascimento, né? Então esse ciclo é muito mais profundo, né? Esse ciclo foi criado para a guerra, entende? Então, e os Elders, por conta disso, eles não temiam a morte. O Elder não temia a morte, não existe esse temer a morte, né? O problema foi que com o tempo e as batalhas, bem, essa parte de temer a morte eu vou deixar para você explicar depois quando você falar sobre os Necrons, você vai abordar isso, tenho certeza. Mas enfim, então essa guerra ela foi travada desse modo e isso fez com que não só os generais, que eram os Old Ones, né, conseguissem gerenciar uma guerra na galáxia inteira, igual os Zingir estavam fazendo, mas os generais de campo e a bucha de canhão, sabe, lá embaixo, estava dando conta dos Necrons. Então, tipo, eles conseguiram equilibrar a guerra desse modo, entendeu? E aí eles começaram vamos dizer assim, a vencer. Eu adoro esse ponto, porque na realidade, não. Na realidade, eu posso dizer, o podcast é sobre os Elders, mas vamos dizer assim, seria ótimo eu falar que eles deram uma surra nos Necrons, mas pela justiça, os do outro lado estava acontecendo uma coisa peculiar. Por quê? Porque os Necrons,
É a última intromissão que eu faço no território dos Necrons, mas é só pra entender o porquê que eles ganharam a vantagem e mataram uma raça que, agora tava tipo unstoppable, né? Tava imbatível, né? No episódio do Zelda, a gente já falou mais do Necron do que do Zelda. Bom, então a gente já sabe que você vem aqui de novo pros Necrons, né? Você já tá Não. a par disso. Mas é que... Mas, né, os dois são muito entrelaçados. Sim, né? sim, Os dois sim. são rivais. O que eu posso dizer é que, diferente da história do Imperium, né? Que você fala, isso aqui é o protagonista, o resto é antagonista, sabe? Né? Os Elders, não. A história dos Elders, a história dos Necrons, a história dos Orcs, é uma história, tipo, conectada demais uma à outra. Não dá pra você falar de uma sem ter uma noção periférica da outra, né? Com certeza. Então assim, eu tive que falar deles. E o que aconteceu nesse ponto, né, que eu tava falando, que eles começaram a ficar pareados em armas, né? Mas a guerra ainda era muito tensa. Esse é o período que é dito que, essa guerra durou um período de tempo incalculável. Então, tipo, você imagina, sei lá, centenas de milhares de anos em guerra, 1 milhão de anos, mais de 1 milhão de anos em guerra, o que você quiser colocar. Esse período é incalculável. E dito isso, os Necrons do outro lado, eles eram tipo, vamos dizer assim, desprovidos de vontade. Eles estavam dentro dos corpos deles, vamos dizer assim, a consciência deles estava presente, só que ela era extremamente escravizada. Sabe, os protocolos eram absolutos sobre eles, entende? Uhum. Então isso adquire um grau, vamos dizer, de união absurda, né? E só que os Kitans, eles não podiam simplesmente pegar isso e ficar gerenciando que nem marionetes esses Necrons. Não, eles precisavam que os Necrons tivessem um grau de autonomia até para reagir melhor às respostas, né, de guerra. Então os Kitans, eles, vamos dizer assim, deixaram certos protocolos que certos Necrons em determinadas posições de comando com mais liberdade, vamos dizer assim. E no topo dessa cadeia toda, aquele que tinha mais liberdade era o Silent King, certo? Então, sim, o Rei Silencioso. Isso. Então se não me engano é Zarek o nome dele, Zarek. Enfim, então o Silent King, ou o Rei Silencioso, ele chegou e ele nunca engoliu o que aconteceu com ele. Que ele foi enganado. Tanto é que eles tinham um Kitan que passou a receber o nome de The Deceiver, né? O mentiroso, enganador, né? Porque prometeu uma coisa e entregou outra. Então, assim, isso ficou entalado na garganta dele. E ele sempre lá, fazendo a guerra dos caras. Quando ele viu que os Elders surgiram, que essa ameaça, né, das outras raças, e dessa nova fase de guerra surgiu, eles ainda conseguiam, tipo, batalhar, vencer, normal. Só que ele percebeu que ele tinha uma oportunidade única de dar o troco nos Kitans. Daquela trairagem, entendeu? E aí, sei lá o que deve ter passado na cabeça dele. Talvez a gente tenha que ver mais algum livro, né? Quando sair, né? E ele for contar essas memórias. Mas talvez ele tenha pensado que ele era capaz de dar o troco nos Kitans e continuar a guerra por conta própria, sabe? Falar, não, agora que eu resolvi esses cretinos, eu vou ganhar essa guerra, só que é pra mim agora que eu vou ganhar essa guerra, você entende? Eu tô sentindo que isso não acabou muito bem. Olha no universo que nós estamos falando, o que acaba bem em Warhammer? O Grim Dark. Então ele fez isso que ele tinha, vamos dizer assim, pensado. Eles estilhaçaram esses deuses através de armas, assim, de poder, né, como diria o Megamente, né, incomensurável, sem mensura. Então eles estilhaçaram os deuses e guardaram esses fragmentos deles em prisões quânticas, né? Adoro, esse termo tá em voga hoje, né? Tudo é quântico, né? Meditação quântica, enfim, eles estilhaçaram em prisões quânticas. Igual aquela cena lá do Rick and Morty, né? Onde você não pode só pegar uma coisa e colocar um nome de ficção científica nela e de repente vira uma coisa real. Daí tira a bateria do carro. Eu tenho que ver a bateria quântica.
É bem isso. Então, beleza. O Tesseract, as prisões de Tesseract, né? Abrigaram, eles colocaram esses fragmentos de Kitan dentro, né? E dividiram eles, porque se ficar, vamos dizer assim, solto, eles meio que conseguem se juntar. Tipo Exterminador do Futuro, a versão mais top, tá ligado? Os caras meio que se juntam, né? Então eles fizeram esse processo. Só que isso deixou eles vulneráveis demais, né? Primeiro, não foi assim, e dá um tiro na nuca. Você não executa a Ordem 67, 67, né? Eu não esqueci. 66. 66. Você não executa. 67, se eu não me engano, é a ordem dada pelo Conselho Jedi pra prender o Chanceler da República. Não, aí é a Ordem 65, né? É 65. Beleza. Então você não dá a Ordem 66 na cabeça dos Kitans. Tipo, sabe, sai com uma arminha e começa a atirar em cada um deles. Não é assim. Então, tipo, teve batalhas em vários lugares, sabe? E o que aconteceu foi que, sim, eles conseguiram destruir os Kitans e aprisioná-los. Ótimo. Só que, inclusive, os Kitans se matavam também. Então, tipo, isso já facilitou muita coisa. Então, chegou num determinado momento que sem o apoio deles, os Old-Ones já tinham quase morrido todos, sabe? Eles já estavam morrendo, né? Eles vão desaparecendo. Alguns vão morrendo, outros vão desaparecendo. Beleza. E eles ficaram muito, muito fragilizados. Então os Elders, com todo aquele conhecimento, não pararam um dia para se voltar contra os Old Ones, né? Então eles simplesmente, a partir daí sim, começaram a destruir os Necrons sistematicamente, até o ponto que eles perceberam que os Necrons não eram mais uma ameaça. E os Necrons estavam de novo na periferia da galáxia. Se você for ver no mapa onde eles se encontram, é muito fora da galáxia. Tem um ou outro mundo, né? Acho que é Crown World o nome que eles dão. Enfim, tem um outro mundo, Necron Tomb World, né? Que fica próximo do núcleo, né? Mas esses foram os primeiros a sucumbir, a cair, e eles hibernaram lá. Então os Elders falaram: foda-se, esse aí não, já morreu essa merda. E também já passou, tudo isso que eu tô narrando pra vocês fica parecendo que foi tipo uma guerra de 4 anos, sabe? Que todo mundo sabe a localização de tudo. Não, foi uma guerra de centenas de milhares de anos. Então, tipo, isso se perdia, sabe? Sim. A localização exata, etc. Então quando eles finalmente terminaram, conseguiram escorraçar os últimos restantes, os Elders falaram: acabou essa guerra. Nossa, finalmente. Inclusive tem um Elder numa novel que ele fala assim, se eu não me engano é na Wild Rider. Ele fala assim: porra, você tá me dizendo que os Elders tinham a capacidade de exterminar todos os Necrons e eles não o fizeram quando podiam? Aí o Farseer responde: só que esses são momentos em que você vê que é o autor tentando se comunicar com o leitor, sabe? Não é só a opinião de um personagem, né? Então ele vira e fala assim... O personagem, o Elder olha pra câmera, estilo The Office. Eu espero que alguém tenha sido demitido por causa disso. Ele vira assim, ele para, ele fala pro Elder: eles estavam cansados de guerrear, eles não queriam mais guerrear. Então, tipo, e aí você tem que ser um pouco compreensível, porque ao contrário dos Necrons, que eram seres inorgânicos, tipo, com, se duvidar, 3 linhas de diálogo falando matar. Tipo, Exterminate. Dalek. Então, assim, tinha... maldade minha falar isso. A consciência deles ainda estava lá, refém de tudo, e eles se fudendo e não podendo nem virar arma pra direita, porque o cara coordenou ele, sabe? Era horrível ser Necro também, mas como estamos falando dos Elders, foda-se. Então, os Elders, eles tinham você imagina um ser orgânico que viveu guerra, assim, sem conhecer outra coisa da vida. Só guerra. E não só guerra, é tipo assim, ser morto, ser chacinado, ser esquartejado, voltar à vida, ser morto, ser esquartejado de novo, voltar à vida, sabe? Então, isso, por uns milhões de anos, deixa a pessoa meio sequelada. Eles falaram, eles não queriam mais guerra. Deixa, já. Deixa. Ai, tá vivo, tá longe, olha, tá a esse ponto, vai embora. Botando nessa perspectiva, eu consigo entender o porquê a sociedade deles
virou aquele inferno de hedonismo que virou. Tipo, os caras guerreiam por bigalhões de anos. E daí eles finalmente acabam e eu acho que eles não. E acho que eles não vão perseguir todo o prazer que eles possam depois disso. Tipo, é um pouco compreensível. Eles realmente, né? Então quando eles ficam, eles dão aquela respirada, né? Aquela expirada boa de que acabou essa guerra, você fala, meu, eles não têm condições. E de fato, se os Necrons falassem, na realidade eu quero voltar, eles morriam. Então, tipo, só, meu, acabou, sabe? Acabou. Inclusive tem um império, isso na Horus Heresy, né? Tem um império humano, que é o Império Sagittaris, né? E ele é um império que é aliado dos Elders, né? Os Elders meio que ajudaram esse império humano a se firmar, se estabelecer. E eles encontraram uma raça hostil, que são os Mega-Aracnídeos, né? Eles encontraram essa raça hostil. I wonder what they are, né? Não. Não me vem à mente. Eu não consigo É, pensar. lagartas, né? São lagartas gigantes. Né? São pássaros. Óbvio. Quiçá roedores. Então assim, aí você pensa, pô, detalhes, esses seres cortavam power armors com as garras deles, né? Com as lâminas das garras. Então, tipo, meu, era zica. Esse império derrotou esses Mega-Aracnídeos com o auxílio Elder. E você pensa, pô, eles exterminaram? Eles exterminaram essas raças? Não, eles não exterminaram. Eles falaram, meu, pegaram essas criaturas, eliminaram todos os meios de transporte delas, e prenderam elas num planeta. Tipo, virou tipo um zoológico, sabe? Tipo, na realidade, tipo uma reserva, sabe? Uma reserva natural de criaturas perigosas. Aí, inclusive, eles deixaram satélites ao redor transmitindo a mensagem para qualquer ser que se aproximasse daquele planeta: não pousem, né? E, infelizmente, uma das expedições da Grande Cruzada pousa. Então, é óbvio, é claro que pousa. Como se o imperador já não tivesse um tanto enorme de escolhas ruins no histórico dele. Que é um peido pra quem tá cagado, né? Então, assim, isso o que eu quero dizer é que com isso você vê o aspecto cultural que influenciou aqueles humanos. Tipo, os Elders, eles falam, meu, se não tem por que matar, não mata. Deixa lá, já resolvemos o problema daquelas raças. Vocês nunca mais vão sair de lá, você entende? Então eles deram por finalizada a guerra e finalmente puderam respirar, né, com tranquilidade e voltar a atenção para si próprios. E eles começaram a se desenvolver. E aí que entra um outro ponto que eu acho interessante, porque eu tô falando até agora da War in Heaven, entre parênteses, considerada a War in Heaven pelos Necrons, mas não é a War in Heaven considerada pelos Elders. Então você fica, tá, e cada guerra dos Elders, eles chamavam de War in Heaven, sabe? É um modo deles se referirem às grandes guerras, né? A gente tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eles tinham War in Heaven. Então, tipo, a primeira War in Heaven, segunda. Só que eles não tinham essa vontade de numerá-las. Isso é muito próprio de um ser humano, sabe? Querendo linearizar as coisas, sabe? Falar, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso. Não, eles ficavam morrendo e voltando. Tem sentido você ficar, pô, eu tô morrendo e voltando 35 mil vezes. Tem sentido eu ficar numerando aonde é? Não. Então, com base nisso, a gente tem no livro do Path of the Warrior uma outra War in Heaven, que é uma guerra civil entre os Elders. Elders se matando. Poxa, mais uma? Dessa eu não sabia. Exato. Não é muito divulgado. Mas existe mais uma. Então, então tipo, nesse momento eu de um tempinho, né, pensando assim, pô, mas ela aconteceu antes ou depois dessa outra War in Heaven com os Necrons, né? E faz menos sentido pra mim se ela foi antes, né? Porque, enfim, eu vou contar pra vocês, né? Aí vocês julgam, né, por vocês, certo? Então,
Porque muita gente pensa, pô, 60 milhões de anos e os Elders conseguiram perder o império deles, era pra eles terem o domínio sobre a galáxia inteira. Assim, defina domínio. Você entende? Se você, Os bagulho não é simples, as coisas não são simples assim. tipo, o humano tem essa vontade de meter a bandeira na lua e falar, é meu. Elder fala, a lua é minha. Mas não tem sua bandeira lá? Foda-se. É minha. Tanto faz, né? Tanto faz a bandeira, você entende? Não tem que ter uma presença física. Tipo, a galáxia é minha. Não é. Não é? Eu chego na sua casa em 3 segundos e eu vou perguntar pra você se não é. Entendeu? Então, tipo, tem um jeito. Então tem um jeito, Elder, de falar que é o domínio deles. É global, é da galáxia inteira, porém, eles têm. A presença física deles fica restrita à parte esquerda superior do mapa do Warhammer. Próximo da área onde fica o Eye of Terror. Onde era o Eye of Terror, né? Que agora rompeu a cicatriz, né? E outra, os Necrons, os Elders, eles não têm essa vontade de dominar as outras raças, sabe? Tipo de, você está debaixo da minha bota, sabe? Me dê tributos. Não. Eles não têm essa característica. Eles foram criados, eles foram favoritados, vamos dizer assim, escolhidos pelos Old Ones, justamente porque eles tinham um estilo cultural mais compatível com os Old Ones. Sim. Entende? Tipo, eles entendem o nosso meio, né? De deixar as coisas viverem a vida delas, sabe? Tanto é que eles se aproximaram dos reinos humanos no período da Golden Age of Technology. Eles se aproximaram de vários impérios, vários reinos humanos. Os Eldar? Sim, os Elders, enquanto ainda tinha um império. Eles chegaram, falavam, e aí, tudo bem, como vai? Qual é, rapaziada? Vocês, sabe, trocavam ideia mesmo, embaixadores, né? E, enfim. Né? Então a gente tem essa postura, vamos dizer assim, mais conservacionista dos Elders. E eles eram muito voltados para si próprios, né? E o império deles reflete isso, né? Então, aqui tá o paraíso. Por que eu quero ir para PQP, onde não tem paraíso? Então, o que eles faziam? Nesse período, eles terraformaram vários planetas para criar, literalmente, mundos paradisíacos. São os Maiden Worlds. Né? Todo Maiden World foi criado nesse período. Né? Então, eles ficaram fazendo isso. Bem, então, com base no que aconteceu então, no final da War in Heaven, os Elders eles conseguiram, né, depois de uma longa história de guerra, eles conseguiram ter um momento de paz e buscaram consolidar seu poder no que seria a região noroeste da galáxia, né? E lá eles enfim, resolveram empregar toda a sua tecnologia de terraformação para criar, vamos dizer assim, o paraíso perfeito. E buscaram aproveitar a vida que eles não tinham durante a War in Heaven, durante esses milhares de anos, e usufruir, vamos dizer assim, dos produtos de uma vida civilizada. Nesse momento, isso vão se passando, disso até a história atual do 40K, vão se passando milhares, né? Na realidade, milhões de anos, né? São 60 milhões, então 60 milhões de anos vão se passando durante esse período, e eles vão, de certo modo, eles vão se afastando, vão se esquecendo do domínio total sobre as tecnologias que os Old Ones passaram para eles, né? Então ocorre aqui uma perda gradual, lenta da tecnologia, né? Então, enquanto eles buscavam, vamos dizer assim, formas de se satisfazer. Era um período em que, é importante dizer isso, era um período em que toda a tecnologia que eles tinham naquele momento fazia tudo para eles. Eles tinham robôs, né? Inteligência artificial no talo, toda a comida deles era preparada
era preparada para eles, a gosto deles, no nível que eles queriam. Todo tipo de trabalho manual eram feitos por máquinas inteligentes, todo o serviço de cuidado com a sociedade era feito por máquinas inteligentes de novo. E ao contrário dos humanos que têm as máquinas meio deviantes, os Elders não têm esse problema. Então, tipo, as máquinas dele eram gente fina, né? E isso levou a uma vida de bênção, vamos dizer assim, por milhares de anos, de modo que eles perderam o jeito com as coisas. Isso teve vários reflexos na sociedade deles. O primeiro, o mais óbvio, eles perderam o conhecimento tecnológico de como que eles voltavam à vida rápido, quando eles voltavam na guerra. Eles perderam essa noção. Os poucos que sabiam monopolizaram essa informação. Sim. Né? Inclusive, os poucos que sabiam como isso era feito, eles monopolizaram. Inclusive, os médicos, eles falam, porra, tudo que eu faço, o robô faz melhor, se duvidar. Então começou a ser uma situação meio que eles perderam para onde a gente vai explorar nossas habilidades, sabe, nossas atividades, né? E aí eles começaram a ir para a arte. Então eles começaram a ir para o campo da modificação corporal, eles começaram a fazer outras coisas, né? Então esse é o começo dos Covens, dos Homunculi Covens, que é uma das facções de Drukhari. Né? Os Drukhari... Os homúnculos. Os homúnculos, isso. Os homúnculos, eles são desse momento. E são eles os caras que sabem fazer uma alma voltar ao corpo tão rápido quanto era na época da guerra, entendeu? São eles que têm essa... Eles são os médicos artistas, vamos dizer assim. Cirurgiões artistas. Então assim, com isso... detalhe, não falei uma das facções de Drukhari, porque Drukhari em si é uma sociedade que tem várias facções internas. Pois bem, então, com base nisso, começaram a surgir círculos de prazer, né, cultos de prazer, escondidos, né, porque muitos deles tinham determinadas atitudes, condutas, que eram vistas meio que com maus olhos para a maioria da sociedade Elder. Né? Então elas surgiram de maneira oculta, círculos secretos. E com o tempo elas foram crescendo, como se fossem as lodges do 40K, dos que surgiram nas legiões, dos Space Marines, sabe? Era algo meio que para poucos, secreta, e com o tempo a influência delas começou a tomar conta da legião. Né? Começou a tomar conta, né? No caso aqui dos Elders, né? Da sociedade deles, mundo a mundo, né? Crown World a Crown World, elas foram se instalando e ganhando poder entre os poderosos, né? Sim. E isso criou um reflexo na sociedade que ecoou com uma pedra no lago. Esportes, por exemplo, os Elders tinham um esporte que parecia um handball. Com o tempo, esse esporte passou a usar contato físico. Todo mundo sabe que handball, tipo, tem contato físico, mas muito específico. Mas depois de um tempo, já era contato total. Depois de um tempo, eles falaram, não, sem equipamentos de proteção. Depois de um tempo, eles adicionaram lâminas. Mas e se as pessoas se cortarem? E se as pessoas... Não tem problema. A gente consegue curar elas no mesmo momento em que elas foram cortadas, sabe? Sempre tinha um safety net, né? Uma rede de segurança que falava, não, tá tranquilo, tá suave, né? E assim... Eventualmente chegou, tal qual a canção dizia, o Vanderlei com a ideia errada, né? Eventualmente aconteceu uma morte, né, num jogo, num esporte, e a pessoa foi trazida à vida momentos depois. Sabe por quê? Porque os médicos estavam lá, os cultistas desses cultos, sempre querendo experimentar algo novo, estavam no poder. Então assim, esse tipo de situação, eu tô dando exemplo do esporte porque ele existe no livro da Jane Zar, tá? Eu tô dando exemplo de uma memória da Jane Zar, que é uma das Phoenix Lords dos Asuryani. Bem, eventualmente, isso daí começa a se espalhar pela sociedade inteira, em vários campos. E quando o poder desses cultos chega vamos dizer assim, no seu apogeu, aí a sociedade vira um Mad Max.
Você entendeu? Porque aí eles falam, a gente não precisa mais se esconder. E aí começa a acontecer crimes estranhos nas ruas, né? Cada vez com maior frequência, cada vez com maior frequência. E uma parte dos Elders fala, tem algo muito errado na nossa sociedade. E a gente vai pro caminho da danação. Isso aqui a gente tá indo pro final dos tempos. Isso aqui é o apocalipse. E uma parte dessa galera fala, vamos embora. Pra onde? Pra longe do Império Elder, pra longe do Dominion. Vamos pros planetas mais afastados, pros Maiden Worlds plantados lá atrás, milhões de anos atrás. E eles vão. Essa primeira leva de Elders são chamados de Exorditas. Eles eram tipo quase que eles tinham um apelo quase que religioso. Era um apelo meio moralista, sabe? Falando, tipo, se afastem das tecnologias, sabe? Um negócio assim. Se afastem. Esse é o que eu falo que chegou no momento Warhammer, né? É do tipo, você tem uma facção horrível e a outra que parece que faz sentido, é um bando de maluco do caralho também. Tipo, olha a tecnologia. Aí os caras fizeram assim, eles começaram a colocar pôster nesses planetas daquela imagem do cara com o Pikachu no pescoço, sabe? Que é o Pikachu no pescoço com as rédeas. Aquela assim. lá, que ele tá usando o celular. Tipo, isso aqui é um sinal do futuro, né? É o sinal do fim dos tempos. Precisa dessa imagem pra referência no vídeo depois. Eu já vou mandar, já. Beleza. Então, aí, os exorditas falam, vamos embora. E eles vão. E eles partem. Só que eles partem com o mínimo de tecnologia só o suficiente para eles sobreviverem e para eles guerrearem contra os monkeys, né? Que por acaso eles encontrem. Os monkeys, eles não são necessariamente humanos. Muito pelo contrário. Os monkeys são uma raça que os Elders encontraram há muito tempo atrás, antes até das próprias War in Heavens, que eles viram que era extremamente hostil a qualquer tentativa de diálogo. Era oi, balaço, oi, porrada, oi, sabe? Eles eram muito hostis. Então eles falaram, isso aqui, essa raça a gente vai usar como referência, vamos guardar o nome dessa raça para toda criatura com uma visão violenta do universo. Então eles se referem a orcs como monkeys, a humanos como monkeys, sabe esses negócios? Então assim, eles falam, Cara, então os Monkai não são só humanos, são qualquer raça, tipo os bárbaros de Roma. É qualquer um que não seja Elder. Qualquer um que seja violento, né? Que tem essa postura estupidamente violenta, que não queira dialogar, eles viram os bárbaros, os monkeys, né? Eles olham e fica que nem aquele meme do Godzilla. Monkey. da tartaruga. Da tartaruga do Kung Fu Panda. Por que você me ajudou? Macaco. Aí esses exoditas aí, tipo Coringa, saindo da sociedade deles. Nós vivemos em uma sociedade. Só pegando as naves e indo embora. Eles, assim, o visual deles, eles parecem, como é que eu posso dizer assim? Eles lembram uma vida meio de clãs, assim. Eles se estruturam em clãs. Muito próximo de um nativo indígena, mas como é clã? Pensa que assim, eles vivem em clãs, eles utilizam dinossauros ou a fauna local. Em parte eles criam a fauna local e adestram ela, ou eles trazem a fauna deles consigo. Então assim, eles são colonizadores Elders, vamos dizer assim. Tá? Então, claro, com o mínimo de esforço, com o mínimo de dependência tecnológica possível. A dependência que eles tinham, no caso, era para se comunicar, né, entre si e armas, né? O poderio militar deles era meio que igual. A questão era quem ia construir a casa deles, eles mesmos. Quem ia, sabe, essa parte laboral, eles falam, como terapia, eles culparam muito o estado hedonístico da cultura Elder pela falta de trabalho.
porque tudo estava resolvido pelas máquinas. Então eles resolveram abolir isso, entendeu? Bem, quando eles foram, muitos Elders ainda continuaram. Muitos Elders viam eles como malucos, né? Esses caras são malucos, são tipo Quakers, sabe os Quakers dos Estados Unidos? Então, tipo, esses caras... Os caras que faz abrigo antibomba, né? Tipo... tipo assim, tem... tipo, aí é cada um. Mas, tipo, tem muita gente... Tinham uns que viam os Quakers como malucos. Não é porque eles se afastavam da sociedade, se isolavam da sociedade, né? Monges, assim, sabe? Grupos mais monásticos ou mais religiosamente fervorosos, né? Se afastam da sociedade porque identificam ela com o pecado. E isso é o que os exoditas pensavam. E a forma como eles agiam, entendeu? Eles associavam aquilo como algo moralmente incorreto, né? Por sua vez, os outros Elders ficaram lá, na deles. Só que chegou num tal ponto que não era mais à noite, não era mais secreto, aquelas caçadas humanas, entre aspas, aquelas caçadas de Elder, né? Sequestros, etc. Toda coisa horrível. Não, era de dia. Era qualquer hora. Era tipo um The Purge, sabe? Aí eles falaram, isso aqui tá fora do normal, isso aqui, realmente eles estavam certos, realmente a gente tem que sair daqui. Só que a gente não vai abdicar da uma parte dos grupos Elders, né? Só que a gente não vai abdicar da nossa tecnologia porque é o nosso estilo de vida, a gente prefere com ela do que sem ela. O problema são os outros que piraram, não a gente que sabe usar, né, a tecnologia e não pensa em ficar buscando todas as formas possíveis de prazer. Os caras ficaram noiados com o negócio, tô querendo jogar a culpa em nós, né? Tipo assim, a culpa tá no videogame, tá ligado? Não, velho, não, sabe? Você entende? Tipo, a gente tá jogando do jeito certo, os caras que são loucos, tá ligado? Então, eles falou, a gente quer ir embora com todos os confortos que a gente conseguiu obter. E essa é a galera que a gente chama de Craft Worlders, ou Asturiani. Né? Mas nesse momento é Craft World. Craft World são aqueles, as naves mundo, né? Que são tipo continentes. São naves continente. Exato. Mas de onde que vieram essas naves? Eram mercadores que iam de mundo em mundo. Mercadores? Sim. Quanto estoque que eles têm? É isso mesmo. É isso mesmo. Se vocês têm dúvida agora de como o mercador do Resident Evil 4 tem tantos recursos, já sabemos a origem dele, né? Então eles pegavam... Resident Evil spin-off. As viagens interdimensionais sempre deram problema. Eventualmente um cara se perdeu, né? Tá vendo? Aí basicamente esses caras, esses mercadores, eles iam de um lugar para outro lugar e eles percebiam essas mudanças na sociedade. Porque quem tá dentro vai vendo a coisa ficar ruim, mas não tem uma noção de quão ruim de quando alguém de fora vem e vê, entendeu? Sim. O cara chega de fora e fala, caralho, velho, tá cada vez mais bizarro, cada vez que eu passo aqui de 6 meses, essa merda aqui tá pior, sabe? Então tipo... Segura o fetiche aí, rapaziada. Exato. Os mercadores, eles falaram, gente, vamos começar a fazer algo, né, a respeito. E quando eles entraram em contato com esses Elders que eram mais normais, vamos dizer assim, eles negociaram e eles falaram, não, vamos transformar as naves dos mercadores, essas gigantescas barcas, em algo maior ainda. Vamos transformar elas em arcas de refúgio, de civilização. E vamos viver nessas arcas. Entende? Então eles até pensaram em se fixar em planetas, né? Igual os exoditas fizeram, né? Mas é um outro momento. Então eles entraram, criaram essas arcas, começaram a evacuar o povo. As primeiras arcas partiram, 1, 2, 3, as primeiras Craft Worlds, né? Começaram a partir. Quando eles estavam fazendo, outras ainda estavam sendo construídas, né? Mas num determinado momento ocorre o nascimento de Slaanesh, né? E ela ocorre numa das maiores celebrações, na maior celebração daqueles rituais profanos que uma parte desses círculos de culto estavam fazendo, se não me engano, na capital do Império. E quando ela nasce, ocorre
uma onda de choque psíquica que vai destruindo os Elders. É daí que vem a piada do que foi uma orgia gigantesca que deu nascimento aos Slaanesh. Tipo, assim, a orgia não precisa ser só relacionada à trepação, né? Os caras estavam se matando de qualquer jeito. E eles estavam sacrificando sacerdotes das outras fés. Tipo, só por prazer mesmo. Então esse era o nível de errado que estava a sociedade deles. E quando é ocorre, erradíssima, né? Pelo amor de Deus. e aí, Maluquice, cara. E aí quando acontece esse tipo de coisa, ninguém sabia qual seria. Eles mesmos, só que tipo, eles mesmos não. Vou ser justo. Eles eram loucos? Sim, eram. Mas havia um demônio entre eles. Nessa época, influenciando eles a ficarem sempre um pouco mais, entendeu? O demônio chegava neles e falava, o negócio! É. Alexandre Frota, né? Então assim, um dos demônios que foi responsável por essa queda, ele começou a orquestrar um ritual. Ele foi tipo o arauto de Slaanesh antes de Slaanesh nascer, né? Então essa entidade já sabia o que ia acontecer e ela começa a influenciar as decisões desses círculos esses círculos de prazer, entre aspas. E quando ocorre a finalização do último rito, ela desperta. E quando ela não desperta que nem na forma que a gente vê às vezes nas artes, né? Ela desperta sem forma. Ela desperta como algo sombrio no meio do planeta. É um breve momento. Slaanesh fica por um breve momento na realidade. É tudo o que precisa. Ela por um breve momento, ela aparece uma forma sombria. Não uma forma humanoide, tá? Apenas um grande buraco negro de sombra, cheia de tentáculos, né? E sombrios, e tipo, tudo que o tentáculo toca, ele desintegra. Tá? E ela começa começa tipo, a consumir tudo que tá naquele lugar. E quando ela nasce, a sensação de prazer, ela é imediatamente transformada em sofrimento para todos nas imediações. E é descrito, o pessoal começa a sangrar pelo nariz, pela orelha, começa a sangrar pelos olhos. Aí literalmente a pessoa começa a ter uma dor de cabeça lancinante, os caras começam a bater a cabeça na pedra até a cabeça abrir, sabe? Uns negócios bizarros. Não tá divertido, né? Seus caras cuica, né? Agora ficou ruim. Então, só que isso aconteceu com todos, inclusive com aqueles que não faziam parte do culto. Todos. Então, tipo, todo mundo sofreu. E isso começou a passar, e cada mundo que era afetado retransmitia essa onda de sofrimento para o mundo vizinho. Deu aquele momento, sabe, do Yoda, que ele fala, nossa, um grande distúrbio na força, sabe? Que ele do Obi-Wan falando. Tem um momento que o Yoda sente isso. Sim, verdade. Então, tipo, sim, na Ordem 66. Então. A bengala. Não só na Ordem 66, como nos filmes velhos. Tem um momento que ele fala, putz, e aí é um momento que, inclusive, ele toma um baque e ele vai pra cama. Ele não aguenta mais. Aconteceu uma versão pior com os Elders. E aí, tipo, só que alguns Elders em específico, de maneira desconhecida, conseguiram passar por isso ilesos. São muito. O Asurmen é um deles. Ele vai ser o primeiro Phoenix Lord. Mas enfim, então o que acontece é que isso vai matando todos os Elders em todos os lugares por onde passa essa onda de choque. E isso toma todos os Crony Worlds, né? Até dar a extensão lá do domínio Elder. E chega a pegar, inclusive, algumas das Craft Worlds que estavam partindo. Né? Entendeu? Altansar é uma das Craft Worlds que ela tá fugindo, ela é tragada pra dentro da Warp. Caralho. Né? Nossa. E aí. Que jeito de ir. Ela é tragada pra dentro da Warp.
essa onda de choque, esse sofrimento é tão grande que cria um talho físico na realidade e vira um acesso à região da Warp, entende? E esse é o Eye of Terror? Esse era o Eye of Terror, né? Por muito tempo o Eye of Terror, agora o Eye of Terror ele abriu na realidade, né? Mas esse Depois era de Cadia, né? depois da queda de Cadia, isso mesmo. É. Então ali aconteceu essa situação, só que algumas craft worlds conseguiram sobreviver, entende? Conseguiram resistir, só que desde esse momento, os Elders, todos os Elders vivos, eles conseguiram sentir, espiritualmente falando, que a alma deles era cobiçada por alguma entidade além da realidade. Aí eles tomaram ciência do que poderia ser por meio por meio dos xamãs deles, dos oráculos deles, né? E eles começaram a ficar incomodados, porque eles não tinham como reagir a isso. Ok, esses são os Asuryani nesse momento, tá? Os Craft Warriors nesse momento. Agora tinha uma outra galera. Você me pediu pra falar das facções, né? É meio grande. Não, tá certo. Muito bem. Isso são os Craft Worlds, eu vou deixar eles aí, tá? Muito bem. Existia uma outra galera que era os Drukhari, né? Os Drukhari, quando a gente fala, o que é Elder, né? E o pessoal vai falar, né? Os Drukhari são os Dark Elder, né? E aí o pessoal se refere aos Asuryani como Elder. Na realidade, os Drukhari são a continuação fidedigna dos Elders que levaram o império deles à decadência, entendeu? Então, eles são os verdadeiros Eu tava Elders. imaginando. Eles que continuaram a cultura do jeito como era antes, você entende? É claro que depois de 10 mil anos, que é mais ou menos o período, né, da queda do império até o momento atual do 40k, 10 ou 12, né? Eles ficaram piores. Eles ficaram ainda piores, porque não tem ninguém para vigiar eles, né? E para vigiar, puni-los ou qualquer coisa do gênero. Então eles, vamos dizer assim, entraram numa espiral sombria até o fundo, sabe? E ainda tem os Slanesh, babando do Sim. pescoço deles. Mas aí que tá esse é o lance interessante e é o que define muito das facções, né, dos Elder. Porque quando Slanesh nasceu, né, até o próprio fato de nascer é meio controverso, porque ela sempre existiu, mas ela despertou naquele momento, você entendeu? Não existe a noção de começo, meio e fim do lado do Imaterium. Na distorção, Tem começo, fim, passado, presente, futuro. Isso, exatamente. Não existe isso, né? É dito que do primeiro momento que um Elder teve orgulho, soberba, né? Orgulho é meio soberba. Slanesh começou a pulsar pela primeira vez, sabe? E não um Elder, qualquer coisa, tem várias formas de dizer. Essa criatura não era essa entidade, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Sobre apenas uma enorme concentração de Warp Energy que incorporou certa personalidade. Ela incorporou a certa personalidade dela no momento que ela nasceu no meio do Império Elder. Mas ela já existia essa concentração antes, entendeu? Muito bem. O que eu ia falar do momento que ela nasceu? Isso perturbou demais todos os Elders no nível espiritual. E os Drukhari sentiram essa presença. E mesmo os que ficaram isolados. Como assim isolados? Porque o Império Elder ele não existia apenas na realidade, ele existia também dentro da Webway. A Webway, aquele sistema de túneis gigantesco que os Old Ones criaram, ela é grande o suficiente para abrigar cidades dentro dela. Lá que fica Tortuga, a capital dos Drukhari, né? Lá. Um dia a gente fala sobre Tortuga. Bem, a Comorra, Desculpa. A Comorra, ela é tipo
Bem, ela é uma confluência de vários sub-realms, né? Não existe uma construção do jeito normal. Até existem cidades, assim, no meio da Webway, paz, tá? No meio desse corredor tem uma cidade ali. Até existe desse modo. Só que o que os Elders aprenderam junto dos Old Ones foi a criar dimensões pocket, né? Dimensões artificiais. E eles conectam as dimensões artificiais na Webway. Então é como se aqui tem uma porta, aí você abre a porta e dá para tipo um país, um continente. Que da hora! Uma ilha. E o que é Comorra, né? Comorra é uma cidade feita a partir de inúmeras Pocket Dimensions. Então ela não é uma cidade como a gente pensa que é uma cidade. Ela é conectada a diversos desses portaizinhos, só que chegou num ponto em que ela estava crescendo tanto dentro dessas Pocket Dimensions que eles começaram a construir nas fronteiras das Pocket Dimensions. Então, tipo, tem um portalzinho aqui e bem, meus inimigos querem invadir meu portalzinho, então eu vou construir aqui umas fortificações para impedir isso. Aí o cara também faz a mesma coisa. E aí o cara continua, ele expande, aí o outro expande, aí o outro expande. Chega num momento em que tem algo construído entre todos os sub-realms. Isso é Comorra. Tá? Ok. Aqui é o Luca passando pra falar que esse é o fim dessa metade do episódio, porque ele ficou grande demais, tivemos que dividir em 2. A segunda parte vai ser em 2 semanas, como outro episódio. Essa foi a primeira parte do 4º episódio do podcast dos Ultramaneiros. Nós agradecemos por ouvir e pedimos que, se você quiser nos apoiar, você pode nos seguir no Twitter em @ultramaneiros. Também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal no YouTube. O link vai estar na bio do Twitter. Você pode também entrar para o nosso servidor no Discord, onde a gente joga 40k no Tabletop Simulator, e a gente está sempre feliz de receber novos membros. Vocês podem me encontrar em @lucavendramel, podem encontrar o Fero em @ferovski935, o Zak em @zakstardust e o Genérico em @senhor_genérico. Por enquanto é só. Nos vemos em 2 semanas. Que o Imperador esteja convosco.